Todos os cidadãos precisam de um país onde seja possível viver, trabalhar e envelhecer em ambientes saudáveis e sustentáveis. Acreditamos num país em que a proteção, a saúde e o bem-estar das crianças, jovens e famílias portuguesas constituem uma prioridade e um direito, para além de uma condição essencial para que a sociedade prospere. Defendemos o investimento em estratégias de prevenção e promoção da saúde psicológica, integrados em ações concertadas em todos os setores da sociedade portuguesa. Proteger as crianças através da prevenção e promoção da saúde psicológica nos primeiros anos de vida significa reduzir as desigualdades, os comportamentos e as situações de risco, como o abuso infantil, o bullying, a pobreza ou a exclusão social. Significa aumentar a esperança de vida, melhorar a saúde, a produtividade económica, o funcionamento social e a qualidade de vida. É um investimento no presente, mas também no futuro, com benefícios que se sentirão ao longo de várias gerações e em diferentes setores, da educação à justiça ou à economia. Não há dúvida sobre o papel crucial que cada psicólogo desempenha nesta missão de prevenção e promoção da saúde psicológica nos mais diversos contextos, particularmente nas dinâmicas e projetos desenvolvidos em comunidades locais, de que é exemplo a Orquestra Energia. A Orquestra Energia é um projeto que promove a inclusão social de crianças e jovens através da música e da dança, funcionando como estratégia de apoio à integração em ambientes escolares de crianças em situação com maior vulnerabilidade educativa e social. Este projeto conta com a colaboração próxima dos psicólogos dos agrupamentos de escolas de Amarante e Amadeu de Sousa Cardoso, que sinalizam os alunos com o perfil indicado para participar na orquestra e estão envolvidos ao longo de todo o processo de acompanhamento personalizado das crianças e jovens. O papel da psicologia dos psicólogos na prevenção e promoção da saúde psicológica ganha vida e traduz-se em resultados concretos como o desta Orquestra Energia, que dota as crianças e jovens de competências que combatem o abandono e o excesso escolar, promovem a cidadania ativa e a construção de projetos de vida saudáveis.
Muito boa tarde, chamo-me Eduardo Zoe, sou responsável pelo Gabinete de Comunicação da Ordem dos Psicólogos Portugueses e enquanto estamos aqui a arrumar os materiais da orquestra, convido-vos a ver um breve vídeo com algumas imagens do trajeto que percorremos até atingir este momento, o 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Será um momento de grande encontro e de partilha de todos os psicólogos, não só portugueses, mas também a nível internacional. O 4º Congresso será inovador e mais um passo na construção de uma profissão mais forte e mais próxima de todos os que podem beneficiar do nosso trabalho. Tenho agora o prazer de chamar à mesa o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, a Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Braga, Sameiro Araújo, e o Presidente do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Eduardo Carqueja. Com a autorização do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, declaro aberta a sessão de abertura do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Cabe-me agora a honra de ler a mensagem partilhada pelo Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, por ocasião do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Não podendo, infelizmente, estar presente neste 4º Congresso, por virtude de reunião no estrangeiro, não quis perder esta oportunidade para dirigir uma especial saudação à Ordem dos Psicólogos Portugueses e a todos os seus membros e uma palavra de grande consideração e de estímulo a todos os profissionais. Quero igualmente felicitar a Ordem pela escolha do tema
Psicologia na prevenção e na promoção do desenvolvimento das pessoas, coesão social e crescimento económico, e pela riqueza do programa deste Congresso, refletindo o entendimento ambicioso da missão pública de que foram incumbidos e do papel central que a psicologia não pode deixar de assumir na nossa sociedade, o qual, por bons e menos bons motivos, se tem tornado cada vez mais evidente para todos os portugueses. A diversidade dos temas, a excelência do painel de oradores, bem como ainda a partilha de experiências e melhores práticas com organizações de outros países, são, desde logo, um garante de qualidade e do sucesso deste Congresso e um contributo inestimável e enriquecedor para reforçar a presença da psicologia, nomeadamente nos domínios basilares do nosso Estado Social, e a noção da necessidade dessa presença junto das pessoas. Os desafios da nossa sociedade exigem um empenho e uma intervenção cada vez mais ativa e próxima de todos os psicólogos nos mais diversos contextos em que exercem a sua profissão, mesmo quando tal implica enfrentar contextos de crise ou de saída, lenta e assimétrica dessa crise, particularmente complexos, junto de populações em situação de extrema vulnerabilidade e num quadro de exposição a acrescidos riscos. Estou convicto que poderemos todos continuar a contar com a dedicação e o contributo da Ordem e dos psicólogos em prol daquele que deve ser o grande desígnio de todos os que estão empenhados no progresso de Portugal, o bem-estar dos seus concidadãos. E, portanto, a dignidade da pessoa consagrada na Constituição da República Portuguesa. Termino esta mensagem desejando a todos os congressistas que participam ativamente neste 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses um bom trabalho. Uma vez mais, ao serviço de Portugal. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Palácio de Belém, 5 de setembro de 2018. Tenho agora o prazer e a honra de passar a palavra ao Presidente do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Eduardo Carqueja. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, Excelentíssima Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Braga, Salmeiro Araújo, Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portuguesa, Francisco Miranda Rodrigues, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas, Excelentíssimos representantes das ordens profissionais, Primeiro Bastonário, Telmo Mourinho Batista, representantes das instituições públicas e das forças de segurança, representantes das escolas de psicologia, excelentíssimos membros da Comissão Organizadora, excelentíssimos membros da Comissão Científica, órgãos da Ordem dos Psicólogos Portugueses, associações de psicologia e psicoterapia, caros e caras colegas. Cumprimento ainda e agradeço penhoradamente a todos os membros da Orquestra Energia do Centro Cultural de Amarante. E para elas peço uma vez mais uma salva de palmas. Estamos hoje a dar início ao 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que será seguramente um momento de afirmação e de reconhecimento da psicologia em Portugal. Quero desde já dar um cumprimento muito especial e sentido a esta bela e acolhedora cidade de Braga e realçar o excelente relacionamento que a Ordem dos Psicólogos Portugueses, através da sua Delegação Regional do Norte, tem com o Executivo Camarário de Braga, concretamente com o seu Presidente, que facilitou de forma indelével a concretização deste Congresso nesta cidade. Penso que, para além da cidade dos arcebispos, ficará também conhecida como a cidade dos psicólogos e das psicólogas. Continuando o trilho dos anteriores, este 4º Congresso encontrará, nas ligações com outros países, pontos de relevo e de partilha, onde a presença de membros do COP e da APA, assim como colegas da lusofonia e da diáspora portuguesa, fará do mesmo um marco histórico da psicologia em Portugal, na Península Ibérica e no restante mundo. O que hoje e nos próximos dias acontecerá é resultado não só
do que para este Congresso foi preparado, mas também consequência de tudo que antes foi realizado. Tudo tem uma história. O que foi feito anteriormente não pode nem deve ser colocado na gaveta do passado, mas sim no esplendor do presente. Somos o que construímos no presente, mas também resultado de construções prévias. Não podemos ficar reféns do passado, mas não nos devemos olvidar da nossa história, pois seria trágico uma amnésia desse tempo. A todos e a todas que direta ou indiretamente possibilitaram a aurora de hoje, o meu muito obrigado. A psicologia na prevenção e promoção do desenvolvimento das pessoas, coesão social e crescimento económico será o tema deste Congresso. Cada vez mais é importante que a psicologia seja identificada de acordo com a sua importância na sociedade global atual. Quanto mais a sociedade conseguir identificar os objetivos, os métodos e a filosofia da prevenção e intervenção psicológica, maior será a sua legitimação como profissão vocacionada para promover o bem-estar das pessoas. Nesse sentido, a prevenção, o desenvolvimento das pessoas e a coesão social sustentada no crescimento económico será objeto das maiores atenções. Contudo, este Congresso não se confina nem fica refém deste tema. Muitos e diversificados temas de excelência serão apresentados em forma de comunicações orais, pósteres e simpósios. Temos mais de 1.700 participantes, 800 comunicações e diversos oradores de renome na sua área. Entre os vários modelos de apresentação, teremos como novidade 2 tipos de debates. Os Psic-Talks, que têm como objetivo abordar temas de impacto social, onde os intervenientes serão figuras de relevo em várias áreas, e os Empower Talks, que serão abordados temas estratégicos para o desenvolvimento e futuro da profissão. Têm também objetivos comuns que visam o debate e a participação ativa de quem assiste. Temos keynote speakers de reconhecido valor internacional que transmitirão o que melhor se faz na psicologia a nível mundial. Temos presentes psicólogos e psicólogas portuguesas que irão contribuir com a sua participação ativa na concretização de um Congresso de Excelência que a todos e a todas muito orgulhará. Neste Congresso também serão atribuídos o Prémio Nacional de Psicologia, o Prémio de Melhor Ano Profissional Júnior, assim como o tributo ao professor Dr. Joaquim Bairrão. A realização deste Congresso em Braga reflete o que a Ordem dos Psicólogos Portugueses plasmou no seu programa ao assumir iniciativas e serviços descentralizados que assentam numa estratégia nacional com vista a uma implementação regional articulada, com o objetivo de aproximar e mobilizar todos os membros da Ordem dos Psicólogos Portugueses, ao mesmo tempo que influencia decisões políticas e a opinião pública, procurando melhorar a acessibilidade dos portugueses e das portuguesas a mais e melhores serviços de psicologia. Assumimos que descentralizar não significa espartilhar, dividir ou mesmo criar nichos de interesses. Descentralizar significa possibilitar a equidade de acesso ao essencial, relevando as especificidades de cada região, não descurando o tronco comum e a matriz programática que dá a consistência necessária a uma sólida estrutura ou instituição. Podemos e devemos ser plurais no que às ideias e orientações diz respeito. Podemos e devemos ser plurais no que ao respeito pelas convicções diz respeito. Devemos, contudo, ser cuidadosos e prudentes pelas convicções. Devemos ser cuidadosos e prudentes nos processos de concretização desta pluralidade, pois se assim não for, a fragmentação e a dispersão levam inevitavelmente a um enfraquecimento de todos. Já muito conseguimos, ainda muito almejamos conseguir. É lícito que cada um de nós se sinta, por vezes, com sentimentos ambivalentes, com o reconhecimento que a cada psicólogo e psicóloga é devido no seu agir profissional. O Dia Nacional do Psicólogo comemorou-se pela primeira vez no passado dia 4. Foi no dia 4 de setembro de 2010 que foi publicado em Diário da República a criação da Ordem dos Psicólogos. Sem dúvida,
datas com significado e histórias marcantes para todos nós. Caminho que se vai fazendo, não com a velocidade que todos desejávamos, mas com a certeza de que o papel dos psicólogos e das psicólogas se vai afirmando na sociedade. Santo Agostinho dizia-nos que, mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a percorrer. Esse caminho que vamos fazendo e que no Congresso diz respeito, tem sido feito com pessoas fantásticas e de uma abnegação extraordinária. Refiro-me aos elementos da Direção Nacional, aos meus companheiros e companheiras da Comissão Organizadora, à Presidente e membros da Comissão Científica, voluntários e, de um modo muito carinhoso e especial, aos colaboradores e colaboradoras da Ordem, que são os grandes responsáveis do que aqui vai acontecer. O que de agora até ao próximo sábado irá acontecer não é só o resultado de muitas horas de trabalho, de noites mal dormidas, mas sobretudo de uma entrega, saber e dedicação genuína destas pessoas que cumprem para além daquilo que é exigido enquanto colaboradores da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Também não me posso deixar de agradecer ao engenheiro Carlos Oliveira, responsável máximo da Invest Braga, e aqui permitam-me fazer um simbolismo muito específico ao engenheiro José Coutinho, que aqui está presente em sua representação, bem como a toda a sua equipa, pela disponibilidade e colaboração para a excelência da concretização do maior evento da psicologia em Portugal. Concluindo, participar num congresso desta natureza deverá ser um momento de aprofundamento científico, de divulgação e aprendizagem. Deverá também ser um momento de partilha, convívio e de confraternização entre psicólogos e psicólogas. Assim, neste dueto de possibilidades, muito gostaria que todos os congressistas se sentissem atores deste congresso, desfrutando da sua componente científica e social. Muito obrigado. Muito obrigado. Após o discurso do Presidente da Comissão Organizadora do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, tenho agora o prazer de passar a palavra à Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Braga, Sameira Araújo, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses e Presidente da Mesa do Congresso, Francisco Miranda Rodrigues, Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Científica, Eugênio Ribeiro Pereira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Organizadora, Eduardo Carqueja, Excelentíssimas entidades civis e militares, caros psicólogos. Incumbe o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, de dar as boas-vindas à bela cidade de Braga e a este magnífico espaço recentemente inaugurado. Lamentavelmente, o Sr. Presidente não pode estar presente como gostaria e era a sua intenção, mas motivos de força maior impedem-no de estar na cerimónia de abertura deste importante congresso. O município de Braga congratula-se e dá os parabéns à direção e órgãos regionais da Ordem dos Psicólogos Portugueses por promoverem uma verdadeira descentralização ao realizar este congresso em Braga, uma cidade encantadora na sua junção harmoniosa de património, cultura, natureza e arte, mas também conhecida pela arte de bem a receber. Braga é também uma cidade com uma forte capacidade de produção de conhecimento em áreas de vanguarda e com um tecido económico multifacetado. Um congresso como este, que congrega durante 4 dias o que de melhor e mais recente é feito ao nível da psicologia em Portugal e no mundo, é, sem dúvida alguma, prestigiante para a nossa cidade. Serão aqui abordados temas estratégicos para o desenvolvimento e futuro da profissão. Os temas propostos não poderiam ser mais pertinentes. A psicologia na prevenção e promoção no desenvolvimento das pessoas, coesão social e crescimento económico não poderiam ser mais oportunos. Este congresso constitui uma oportunidade para partilhar um conjunto de reflexões que resultam do interconhecimento da realidade, suportados por investigação e sistematização do conhecimento sobre as diversas temáticas e mediada pela pertinência do debate em torno de mudanças de paradigma que se verificam na área da psicologia.
Este é também um momento de afirmação e reconhecimento da psicologia em Portugal e a afirmação dos psicólogos portugueses. A profissão de psicólogo é hoje uma realidade e uma das profissões mais relevantes das sociedades atuais. Este congresso é certamente um marco histórico da psicologia em Portugal e a cidade de Braga estará intimamente a ele ligada e será, com toda a certeza, durante estes dias, o centro da psicologia em Portugal. Este evento vem de encontro àquilo que pretendemos para a cidade de Braga, uma cidade voltada para o conhecimento, para a investigação, para a inovação e para a melhoria da qualidade de vida da sua população. A qualidade científica deste congresso está garantida pela presença de individualidades que são grandes referências nacionais e internacionais, pelo que se espera um elevado nível técnico e científico, bem como uma elevada participação. Para todos os participantes que nos visitam, espero que tenham a oportunidade de conhecer um pouco do muito que Braga tem para oferecer. A todos desejo um excelente congresso. Muito obrigada. Muito obrigado. Tenho agora o prazer de passar a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses e Presidente do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues. Muito boa tarde. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo. Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Braga, Samer Araújo, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, cara colega. Representantes das ordens profissionais aqui presentes. Primeiro Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Telmo Mourinho Batista, representantes das instituições públicas e das forças de segurança, representantes das centrais sindicais, representantes das escolas superiores de psicologia, Sr. Presidente da Comissão Organizadora e Comissão Organizadora deste especial 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que desde já congratulo antecipadamente por aquele que já é um sucesso. Senhora Presidente da Comissão Científica do 4º Congresso e respectivos membros da Comissão, órgãos sociais da Ordem dos Psicólogos, associações de psicologia e psicoterapia, nacionais e internacionais. Welcome to our guests and bienvenidos. Caros colegas, chegamos hoje aqui após uma longa caminhada, não minha, não da Ordem, mas da psicologia dos psicólogos e psicólogas portugueses. Este trilho tem sido feito com o esforço e dedicação de muitos profissionais que não só deram à ciência e à profissão, como deram ao país, como profissionais e como cidadãos. Durante o Estado Novo, colegas nossos foram perseguidos pela polícia política, fizeram parte de movimentos estudantis e também eles lutaram pela liberdade. Com isso, e essa luta, também eles contribuíram para o que a psicologia e os seus profissionais tenham hoje o espaço que já ocupam na sociedade portuguesa. Anos mais tarde, outras lutas existiram, entre elas as da criação de uma organização representativa e reguladora da profissão. Muitos foram aqueles que destacaram pelo seu contributo à organização da profissão e seria difícil aqui enumerar todos. Mas 2, já aliás premiados com o Prémio Ibérico de Psicologia, merecem aqui, nunca é demais, referência por aquilo que representam para a nossa classe, o Leandro Almeida e o Telmo Batista, que ainda hoje, quando chamados a servir em prol da psicologia e da profissão, dizem presente em Portugal ou além fronteiras. E a este propósito, orgulhemo-nos, pois, tantas vezes que nos inibimos disso mesmo,
por termos um psicólogo português que, depois de liderar uma equipa que tornaria, em nome dos psicólogos portugueses, a Ordem uma realidade, a liderar a EFPA, European Federation of Psychologists Associations, abraçando um trabalho difícil de reestruturação da organização que representa associações de 38 países europeus, num todo de mais de 300 mil psicólogos. É uma distinção para ele, mas deve fazer com que cada um de nós veja neste cargo o reconhecimento do trabalho que os psicólogos portugueses fazem aqui e além fronteiras. Com todos eles, em diferentes dimensões, aprendi ou deles beneficiei. Quantos aqui também com eles aprenderam? E para eles, uma salva de palmas, por favor. Aprendemos quando não somos indiferentes. Aprendemos quando somos humildes o suficiente para aprender. Aprendemos quando aproveitamos oportunidades para isso, pois o saber não ocupa lugar. Aprendemos quando temos a curiosidade pelo outro, pelo que nos rodeia, pelo que é diferente, pelo que nos intriga e pelo que nos contraria. Por isso, temos que ser capazes de deixar a defensividade para trás e procurarmos o outro e o que ele nos oferece, conscientes que será mais fácil fazê-lo se estivermos bem connosco próprios, com o nosso espaço profissional e com o nosso projeto de vida e de carreira, e que também aqui, neste Congresso, podemos conhecer oportunidades e apoio para isso mesmo. Carl Rogers disse um dia: não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos, enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Aproveitemos este Congresso para dar mais um passo nesse trabalho tão permanente como essencial de construção da identidade individual e coletiva. Também por isso, neste 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, procurem sentir a história nos corredores, entre alguns dos históricos da nossa profissão, dos nossos convidados que nos trazem diferentes conhecimentos e experiências também. Experimentem do contacto com líderes da nossa sociedade que nos honram com a sua presença e que nos ajudarão a ser mais úteis e a perceber melhor as necessidades da sociedade e a visão de quem decide em muitas áreas. Aproveitem o momento para estabelecerem pontos com os nossos colegas de outros países aqui presentes, com destaques para a Espanha, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para o Brasil, possibilidades de trabalho conjunto ou simples conhecimento de diferentes realidades profissionais. Abram-se à experiência, ao contacto e à partilha. Aprendemos todos, cresceremos todos, pessoal e profissionalmente. Ciência e profissão são indissociáveis. Este Congresso é a expressão disso mesmo. São as universidades e os seus centros de investigação que têm a principal responsabilidade de explorar os limites das ciências psicológicas e pela formação inicial dos psicólogos. É a responsabilidade de os preparar, ajudando a que desenvolvam as suas competências para o exercício da sua profissão, sem prejuízo deste desenvolvimento apenas começar nas universidades, mas nelas não acabar. É, pois, nesta articulação entre a profissão e as universidades que se constrói o futuro. Cada um no seu papel e com a sua autonomia, mas interligados numa responsabilidade partilhada pelo desenvolvimento da profissão. Nos seus sucessos, fracassos, desafios e obstáculos. Somos parte dos problemas, mas somos também, conjuntamente, parte das soluções. E tínhamos a humildade para aprender com orgulho no que alcançámos. Não me vou referir ao que alcançámos em tão poucos anos de ordem, pelo muito que ainda está por fazer, mas sim ao tanto que conseguimos enquanto psicólogos e psicólogas ao serviço do país e dos portugueses. No último ano e meio, recebemos os nossos colegas da Noruega e dos Estados Unidos, por exemplo, interessados em conhecer alguns dos nossos melhores exemplos. Somos um exemplo reconhecido internacionalmente nas políticas de inclusão social e no trabalho com os sem-abrigo, áreas onde centenas de colegas nossos intervêm e que oferecem um contributo inestimável para a coesão e desenvolvimento do nosso país. Lideramos na área da sexualidade, onde um colega nosso, que é um dos oradores neste nosso Congresso, é presidente de uma associação mundial e é neste nosso país que existe o primeiro doutoramento que cruza a psicologia e a sexualidade. Lideramos e inovamos na área das dependências, com um trabalho cujo impacto é internacionalmente reconhecido e exemplo para novas políticas e novas formas de atuação e onde o trabalho dos psicólogos assume um papel central. Não existe ciência portuguesa, espanhola, inglesa, brasileira ou americana. Existe somente uma ciência
e por isso o desenvolvimento da nossa profissão faz-se em Portugal e nos outros países, e a partilha, mobilidade e construção de projetos comuns é um imperativo de todos para melhores serviços aos cidadãos, aqui ou além fronteiras, por portugueses ou por psicólogos de outros países. Não há fronteiras. Há realidades culturais diferentes. Não há fronteiras para os problemas sociais. Tínhamos orgulho dos nossos psicólogos, uns mais anónimos e outros menos, que constroem todos os dias o prestígio da nossa profissão. Martin Luther King disse um dia que o progresso não é automático nem inevitável. Todos somos poucos quando abraçamos as causas da erradicação da pobreza e da fome, da promoção da saúde, educação de qualidade, igualdade de género e desenvolvimento económico, das alterações climáticas ou da redução das desigualdades ou das injustiças. Todos somos poucos quando nos confrontamos com crises, sejam elas causadas por catástrofes como os incêndios ou crises como a demográfica ou dos refugiados. Todos somos poucos quando queremos desenvolver a nossa organização e torná-la mais competitiva ou quando nos procuramos adaptar a um mundo tecnológico e à inteligência artificial sem esquecermos as nossas necessidades e a singularidade do ser humano. E todos, em algum momento, procuramos o bem-estar, promover a nossa qualidade de vida e o desenvolvimento das nossas competências. Nós, psicólogos e psicólogas, temos um papel em tudo isto. A evolução tecnológica existe e tem crescentemente mais expressão nos nossos contextos de atuação. Isto não é uma opção. O que é uma opção é como. O que é uma opção é se tomamos em mãos o como isto acontece ou não. A dúvida não é se temos ou não intervenções à distância. Não é se a inteligência artificial tentará mimetizar os seres humanos. É se nós somos parte do que pode acontecer e como. Hoje, psicólogos trabalham nos processos de interação homem-máquina ao ponto de ajudarem na construção dos primeiros carros sem condutor. Mas são poucos ainda os envolvidos nestas áreas. E se nós não nos envolvemos, outros, menos conhecedores, menos competentes, menos seguidores de ética profissional regulada, o farão. Repito, a dúvida não é se a tecnologia se embrenhará mais nas nossas vidas, é se nós contribuiremos para que isso aconteça pelo melhor ao serviço das pessoas. Hoje, há quem tente construir máquinas que possam interagir com seres humanos, percebendo o que sentimos e expressamos e tentando que estas consigam emocionar-se. Para quê? Para quê que queremos isto? Temos que estar neste debate, nestes processos, na investigação nestas áreas e na indústria tecnológica. Estamos numa profissão regulada e baseada na evidência científica e não no pensamento pós-modernista do relativismo e da subjetividade. Ciência, não tautologias, pois as nossas práticas não são as boas práticas por serem corretas. São as boas práticas por serem baseadas na evidência científica. E não atuamos com base em manicaísmos, não há um certo e um errado, a realidade é muito mais complexa e por isso o domínio dos dilemas éticos baseados numa reflexão pessoal, na discussão com base na ciência, é central para o desenvolvimento contínuo da profissão individual e coletivamente. Por isso, devemos também estar ao serviço do conhecimento, da literacia, da autonomia contra a desinformação e as fake news, contra a ignorância que nos pode colocar em risco a todos, como nos movimentos anti-vacinas. Relembremos sempre de George Orwell no livro 1984, quando descreveu um mundo onde a palavra ciência não existia, pois o método empírico representava uma ameaça para a verdade do Big Brother. Ciência, humanismo, progresso e liberdade correm o risco de ser substituídos por terror e emoção em massa, sempre. A psicologia tem contributos a dar nestas dimensões. Nós, psicólogos e psicólogas, temos a responsabilidade de os entregar e disseminar. Nós, psicólogos e psicólogas, somos também responsáveis pela ciência, humanismo, progresso e liberdade. Psicólogos e psicólogas convidados, infelizmente, ainda somos algumas, poucas vezes, mas algumas, esquecidos. E quando somos esquecidos, não somos nós que ficamos para trás. Não somos nós que somos esquecidos. São todos os portugueses e portuguesas que assim têm mais dificuldade em ter acesso aos serviços que prestamos, aos serviços que necessitam, à saúde psicológica, ao desenvolvimento pessoal e social e ao bem-estar de forma geral, para que tanto contribuímos. Surpreende-nos que continuemos sem resposta
na habilitação para a docência no ensino secundário da disciplina de Psicologia, afetando o trabalho de literacia em Psicologia. Inquieta-nos a demora no envolvimento atualizado das ciências psicológicas nas políticas de emprego, nas mudanças de mercado de trabalho, na prevenção dos incêndios e outras catástrofes naturais, na prevenção de perturbações mentais, na desinstitucionalização, na intervenção precoce e na emergência infantil, no apoio aos magistrados e na promoção dos locais de trabalho saudáveis. Sempre que nos esquecemos do contributo dos psicólogos e psicólogas, é dos cidadãos que nos estamos a esquecer. É do nosso propósito, missão e dever para com o desenvolvimento e a coesão social. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, os psicólogos são profissionais de saúde. Mas, como sei que muito bem sabe, não somos profissionais somente na saúde. Somos da saúde de forma transversal e abrangente. Da saúde, pois focados e comprometidos com a prevenção e promoção da saúde. E não só com a doença e sua cura. Sr. Secretário de Estado, como bem sabe, estamos em todas as áreas da sociedade e em todo o ciclo de vida. Nenhuma profissão tem o espectro de atuação como o dos psicólogos, com o impacto que podemos atingir dessa forma na saúde global, estrutural, transformativamente, como aliás reconhecido com o recentemente consagrado Dia Nacional do Psicólogo. O Sr. Secretário de Estado sabe, e já lhe o recordei também várias vezes, que partilhamos mais do que numa expressão utilizada pelo Sr. Ministro da Saúde, do desígnio de transformar o paradigma da saúde em Portugal. Uma política de saúde e não de doença. Sr. Secretário de Estado, quem quer que seja que o pretenda fazer, tem aliados estratégicos em toda a sociedade, competentes e com o espírito de missão, merecedores de reconhecimento e de condições para o exercício da sua atividade. Tem os psicólogos e as psicólogas portugueses. No SNS, ou fora dele, na educação, nas organizações, na área social, na justiça, com crianças ou com idosos e conhecedores de modelos de intervenção psicológica que permitem trabalhar a prevenção desde o nível individual, da literacia e da autorregulação, ao desenho das políticas públicas, passando pelos casais, os grupos, as comunidades, as organizações. Sr. Secretário de Estado, Portugal não é um país rico, mas tem riquezas. Tem profissionais como estes, que são uma mais-valia para o presente e futuro do país, mais ainda do que têm sido até aqui. Para a sustentabilidade do Estado Social é necessário reduzir desperdício e prevenir. É necessário desenvolver as pessoas e os psicólogos são o seu aliado natural para o fazer. Por seu lado, os psicólogos existem em Portugal e estão disponíveis. Sr. Secretário de Estado, cabe-lhe a responsabilidade de, em conjunto com os seus colegas de governo, criar ou apoiar oportunidades para este contributo. Como no caminho até aqui já feito, demonstrou saber fazer, como com o apoio à autonomia técnica, científica e funcional dos psicólogos, essencial para a defesa de um papel dos psicólogos no SNS em toda a área da saúde e não só na saúde mental, ou com um pequeno, mas histórico e importante passo, como a contratação dos psicólogos para a carreira clínica da saúde do SNS e para os cuidados de saúde primários. Por isso, Sr. Secretário de Estado da Saúde, é agora tão importante a nova Lei de Bases da Saúde, que dá sinais no bom sentido, da prevenção, da literacia, da saúde ocupacional, da saúde transsetorial. Conte connosco neste caminho, pois ele também é nosso e nele revemo-nos e subscrevemos. Mas, Sr. Secretário de Estado, não ficaríamos bem com a nossa consciência se não alertássemos para aspectos essenciais não cuidados da atual proposta. A humanização. A humanização para além dos sistemas de gestão da qualidade. A verdadeira, que diz respeito à relação entre as pessoas, à comunicação com os utentes, ao cuidado e respeito pela autonomia, em vez do assistencialismo ou dependência do poder do estatuto dos profissionais de saúde. E a saúde mental. A saúde mental, não a doença mental. Sr. Secretário de Estado, precisamos, na prática, de cuidados integrados de saúde mental e não de institucionalização. E para isso o caminho tem que ser continuado. Este trabalho não está concluído. Precisamos de aumentar o acesso para todos, sendo certo que assim aumentaremos para quem tem perturbação mental grave, mas para todos, para prevenirmos o aparecimento da perturbação mental grave e reduzirmos alguns dos números que não nos orgulhamos. Na depressão, na ansiedade. Para isso, mais desenvolvimento das pessoas, mais trabalho na comunidade e de proximidade, mais trabalho sobre os processos psicológicos e menos psicofármacos. A saúde mental não é uma área para batalhas de poder, é, como em toda a saúde, uma área para melhorar o acesso dos cidadãos aos melhores cuidados de saúde possíveis e de acordo com as melhores práticas, baseadas na evidência científica. E se a evidência for
que exige mais presença de psicólogos e das suas competências, como é o caso, essa deve ser a direção da aposta em termos de prioridades de recursos. Sr. Secretário de Estado, como instrumento coerente e complementar, embora essencial, é necessário rapidamente cumprir com o que acordámos com o Governo e publicar as novas tabelas de regime de liberdade SE que consagram o direito dos cidadãos ao acesso comparticipado a cuidados de saúde psicológicos sem necessidade de prescrição médica e com uma maior valorização dos atos praticados pelos psicólogos. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, caro professor Fernando Araújo, a sua presença em representação do Governo de Portugal é muito mais do que simbólico ou formal. Devo reconhecer que muitos poucos serão os membros do Governo que poderão demonstrar mais abertura, como até aqui, às nossas propostas. Mais conhecimento sobre o nosso contributo e mais vontade e ações concretas em benefício das populações, como tem de facto demonstrado, através da psicologia e dos psicólogos. E o Sr. Secretário de Estado pode contar com o nosso apoio para essa missão. Os portugueses esperam poder contar consigo e o seu empenhamento. Portugal certamente conta connosco. E finalizo. Quando nos sentimos pouco confiantes, quando experienciamos a frustração consecutiva, o pouco reconhecimento das nossas mais-valias, as lacunas nas condições para fazermos o nosso trabalho, a falta de autonomia, a inexistência de pares com quem nos articulemos e apoiemos no dia-a-dia, quando lidamos com a precariedade que nos alimenta de angústia, dúvidas sobre o futuro e falta de esperança, temos que ter uma resposta. E essa resposta está em todos e cada um de nós. Está em tomar uma posição, em agir determinadamente na defesa da nossa profissão, em cada local de trabalho, nos grupos, nas equipas, nos conselhos, na ordem, nas comunidades, na comunicação social, pois os direitos, a credibilidade, o estatuto social e profissional não é dado, é conquistado, evidenciado. E para isso é preciso acreditar, ter esperança, lutar e construir resultados. Um profissional sem esperança num futuro melhor não pode ser um bom profissional. Nós ajudamos a construir melhores organizações, a prevenir problemas sociais, a ajudar a ultrapassar problemas de saúde ou de insucesso. Só o podemos fazer tendo a esperança acesa dentro de nós. Só o podemos fazer cuidando de nós, participando de corpo inteiro nas soluções e enfrentando os desafios sociais. Nós somos essenciais na construção de uma sociedade mais forte, mais resiliente, mais igualitária. Nós somos fundamentais na resolução de problemas sociais complexos, no progresso, na liberdade e desenvolvimento económico com coesão social. Mas tudo isto só somos se agirmos, se acreditarmos e lutarmos pelo que sabemos ser o contributo das ciências psicológicas e da nossa profissão para estes desígnios. É a nossa responsabilidade. O futuro está nas nossas mãos. As pessoas, portuguesas ou não, precisam de nós e do nosso papel. Cabe-nos corresponder. Com a psicologia para um mundo melhor, somos psicólogos. Obrigado e um bom congresso. Muito obrigado. Tenho agora o prazer e a honra de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, em representação do Sr. Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Muito boa tarde a todos. Gostava de começar a cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Cumprimentar o Dr. Eduardo Carqueja, Presidente da Comissão Organizadora deste 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Cumprimentar a Dra. Sameira Araújo, Vereadora da Câmara Municipal de Braga. Os deputados aqui presentes, as entidades civis e militares, os representantes das ordens e das associações profissionais de saúde, os representantes das estruturas sindicais aqui presentes, o Conselho Nacional de Saúde Mental, os dirigentes do Ministério da Saúde, os funcionários do SNS, mas acima de tudo comentar as caras e os caros psicólogos
aqui que estão hoje neste 4º Congresso da Ordem. E gostava de começar por felicitar algo que já foi aqui referido, a feliz escolha da cidade de Braga para este Congresso. Trata-se seguramente de reconhecimento de uma cidade e de uma região motoras da ciência e da inovação em Portugal. Penso que é uma escolha particularmente feliz, profundamente alinhada com o próprio momento da psicologia, que se afirma como uma área e um conjunto de profissionais intimamente ligados à ciência e ao desenvolvimento científico do nosso país. Em segundo lugar, felicitar o Dr. Eduardo Carqueja e a Comissão Organizadora pela escolha do tema, especialmente no que concerne à prevenção e à promoção como fatores de desenvolvimento das pessoas, que são fundamentais na saúde. Para além, naturalmente, do Congresso abranger as múltiplas e variadas áreas em apresentações, comunicações orais, postas e simpósios, e até realmente os inovadores modelos de debate, que serão seguramente, tenho certeza, replicados noutras profissões e noutros congressos, abordando temas de impacto social, temas estratégicos para o desenvolvimento futuro da profissão e fomentando o debate e a participação ativa de quem assiste. Será certamente um congresso de excelência que orgulhará, nomeadamente, o SNS e, fundamentalmente, o país. Caras e caros psicólogos, em termos de política de saúde, o Governo estabeleceu como prioridade estratégica o aperfeiçoamento da gestão dos recursos humanos e a motivação dos profissionais de saúde. De forma a prosseguir estes objetivos, é essencial a promoção de novos modelos de cooperação e de multidisciplinaridade centrados no cidadão. Neste contexto, a psicologia assume-se como uma área cuja valorização trará ganhos consideráveis em saúde à população portuguesa. As estratégias de prevenção, de promoção e de intervenção psicológica dirigidas às populações têm impactos muito positivos aos níveis social e da saúde física e mental, e para além disso podem ter um impacto económico que se repercute na redução de custos associados aos sistemas de segurança social, cuidados de saúde, judicial, bem como à perda de produtividade, absentismo ao trabalho e à escola, aos acidentes, à mortalidade e ao sofrimento individual e familiar. Neste contexto, e em profunda articulação com a Ordem, foi efetuado um trabalho sério no sentido de proceder à análise, ao estudo e à elaboração de propostas relativamente aos modelos de organização da prestação de cuidados na área da psicologia no SNS, bem como à definição e caracterização das várias intervenções no contexto do ato de psicólogo, que permitam uma maior rentabilização, uma maior otimização dos recursos humanos, uma uniformização dos procedimentos, uma normalização da informação e a garantia de um registro clínico adequado no âmbito dos sistemas de informação do SNS. No relatório final, foi reconhecido que a área da saúde é necessária uma análise multidisciplinar, desde a avaliação até o planeamento de cuidados, e que devia assentar nas diferentes perspectivas de abordagem, hoje consagradas em diferentes perfis profissionais, exigindo uma permanente colaboração interdisciplinar, peças fundamentais do trabalho em equipa, sempre enfatizando a centralidade no cidadão. Por outro lado, não restam dúvidas de que a melhor abordagem para a maioria das situações de sofrimento psicológico que exigem intervenção especializada reside nos cuidados de proximidade. E nesta perspectiva, torna-se premente a afetação de profissionais qualificados, nomeadamente psicólogos, com competência na área clínica da saúde, que devem ser integrados nas diversas equipas e incluídos nos fluxos de percursos que a rede assistencial deve proporcionar. Reconhece-se ainda a necessidade de investir em instrumentos e conhecimento na área da psicologia para medir o impacto das intervenções em termos de ganhos em saúde e num sistema adequado de registro. É importante que os sistemas de informação que no SNS desempenham um papel fundamental de suporte à atividade dos diferentes profissionais de saúde apoiem a atividade diária dos psicólogos, tenham em conta as funções que exercem e as áreas de intervenção específica nos diferentes níveis de cuidados, sempre numa perspectiva multidisciplinar. E neste contexto, o Ministério da Saúde
numa decisão que considero estruturante, aprovou um novo modelo de organização e de funcionamento da psicologia clínica e de saúde no SNS, assente, por um lado, na autonomia científica, técnica funcional, atendendo às especificidades das intervenções psicológicas, desenvolvido em articulação e cooperação com as várias unidades dos cuidados primários, dos cuidados hospitalares, sempre numa perspectiva de cuidados de saúde integrados. Esta organização dos profissionais de psicologia em unidades de serviços, sem perda da integração funcional nas equipas multidisciplinares, nos diversos serviços e atividades, seguindo os procedimentos e as normas de cada uma das áreas de trabalho, pode trazer seguramente uma maior diferenciação técnico-científica, uma maior eficácia nas intervenções, um aumento da exigência e de rigor, ou seja, melhores serviços prestados aos utentes e ganhos em saúde. Por outro lado, para além da mudança de modelo, é necessário seguramente a inclusão de mais profissionais no SNS. Neste passado mês de agosto, finalmente foi aberto concurso há muito ansiado para o recrutamento de psicólogos. Naturalmente que estes 40 que se espera venham a ser aumentados nos próximos anos e que teremos certamente já o prazer de ter já acontecido, enfim, com mais celeridade, mas gostava de sublinhar que é a maior entrada de psicólogos num único concurso no SNS e desta forma cumprindo com uma promessa de governo. Trata-se, acima de tudo, do reconhecimento por parte do Ministério da Saúde da absoluta necessidade de psicólogos no SNS que tenham desenvolvido um trabalho ímpar, por todos reconhecido, seja nos cuidados primários, seja nos cuidados hospitalares, nos cuidados continuados integrados, nos cuidados paliativos, na área dos comportamentos aditivos e dependências e em muitas outras áreas e serviços do nosso SNS. Um trabalho que tem que ser aprofundado numa sociedade com uma elevada prevalência de doenças mentais e extremamente medicalizada. A aposta nesta entrada de psicólogos nos cuidados primários, e esperemos que este concurso agora seja célere na sua conclusão, centra os cuidados na proximidade, centra os cuidados na comunidade, centra os cuidados no cidadão, pretendendo combater o estigma e a discriminação, promovendo, acima de tudo, a autonomia e a integração dos cidadãos na sociedade. No entanto, considero pessoalmente que o maior desafio para os psicólogos no SNS será seguramente a área das doenças crónicas não transmissíveis e o papel único que podem ter na alteração dos comportamentos, reforçando a literacia em saúde, prevenindo doenças e promovendo a saúde e o bem-estar. Gostava, por fim, de agradecer ao Sr. Bastonário e, em nome do Governo, o extraordinário trabalho que tem desenvolvido e o apoio que tem dado às políticas de saúde deste Ministério. De uma forma sempre exigente, é verdade, mas também sempre leal e frontal nos processos. Sabendo distinguir os pormenores que por vezes nos separam, mas alinhando os princípios mais estruturais que nos ligam na defesa dos cidadãos, dos psicólogos e do SNS. Caras e caros psicólogos, tenho certeza de que este Congresso irá conseguir afirmar a psicologia e os psicólogos portugueses, demonstrando claramente a sua imprescindibilidade para a saúde e para o país. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a presença e o discurso de todos os oradores aqui convidados. Está assim encerrada a sessão de abertura do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Só uma pequena nota, vamos já avançar com a sessão que estava agendada para há pouco, aqui neste auditório Instituto Português de Psicologia. Obrigado pela vossa companhia. Em nome pessoal da organização, gostaria de vos desejar um excelente congresso. Muito obrigado.
and we can't stop. And we won't stop. Ba-do-da-do-do. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. 'Cause we came to have so much fun now. But somebody here might get some now. And if you ain't ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we're gonna go all night till we see satellite. Alright, so la-da-di-da-di. We like to party, dancing